Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leremos os versos de 23 a 34. É uma alegria tê-los conosco nesta noite, ver aí o casal Patrícia e o esposo, nosso campeão mundial com a gente, Danilo. Que alegria tê-los de volta, os filhos. Dona Anita e Márcia, que alegria tê-los conosco, que bom, muito obrigado pela presença, as nossas visitantes. Vocês sabem que a nossa juventude está em acampamento, muitas famílias estão aproveitando o feriado de carnaval para estarem descansando. Bom tê-los conosco nesta noite. Eu quero convidar você a pensar nesta noite sobre a Santa Ceia. Esse é o texto que o apóstolo Paulo orienta a igreja sobre a Santa Ceia, e eu gostaria nessa noite de gastar um tempo com você pensando sobre a Santa Ceia. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, os versos de 23 a 34, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O culto na igreja de Corinto estava desembocando num certo esnobismo perverso e odioso por parte dos homens, das famílias ricas daquela igreja. Essas famílias estavam desprezando os pobres. Os ricos estavam desprezando, na verdade, a igreja de Deus e envergonhando os pobres. Paulo, no versículo 21, vai dizer: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A ceia, meus irmãos, era precedida de uma festa chamada Festa do Amor, a festa denominada Festa Ágape. E lá no livro de Judas há uma descrição, uma menção a essa festa que a igreja primitiva fazia constantemente. No dia em que a ceia do Senhor era celebrada, servia-se uma refeição completa. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e depois, num clima de grande comunhão, de intimidade em torno da mesa, celebravam então a mesa do Senhor, após essa festa em torno da mesa. Essa foi uma prática da igreja apostólica que se perdeu no transcorrer da história.
A festa do ágape era um tempo de comunhão e, sobretudo, um ato de amor aos membros, especialmente aos membros mais pobres da igreja, que não tinham acesso a muitos produtos na mesa. Então, nesta festa do ágape, era a oportunidade dos ricos, das famílias abastadas, poderem oferecer, revelar o seu amor, o seu cuidado com as famílias mais pobres. Por isso era chamada a festa ágape, festa do amor, festa da comunhão. Era uma oportunidade para os cristãos ricos repartirem um pouco dos seus bens materiais com os pobres. Na festa do amor, os pobres poderiam participar de uma excelente refeição, pelo menos uma vez por semana. Depois deste excelente banquete, depois dessa mesa farta, então, eles celebravam a ceia do Senhor. Mas, naquela igreja, houve uma deturpação dos processos de comunhão, dos processos do sacramento, porque durante a festa do amor, Paulo vai criticar a participação dos ricos, porque eles se isolavam e eles comiam à vontade as finas iguarias dos próprios banquetes que traziam de casa e bebiam a ponto de se embriagarem. Eles se empanturravam de comida e enchiam a cara de verdade. Do outro lado ficavam os pobres, que não tinham condições de trazer alimentos de casa e passavam fome. Depois de toda essa atitude odiosa, de preconceito, de desamor, é que eles então se reuniam para celebrar a Santa Ceia. E nesse contexto, é nesta ambiência, na igreja de Corinto, que havia uma deturpação, uma relação de grande desafeto, desamor, de descuido para com os mais carentes, é que Paulo então vai falar e orientar acerca da mesa do Senhor. A atitude deles não era compatível com a celebração da ceia do Senhor, porque agindo dessa forma eles estavam desprezando a igreja de Cristo, a própria ceia do Senhor. O que estava acontecendo nessa festa? Paulo apresenta pelo menos 6 pontos que nos dão uma ideia do que é exatamente isto. Em primeiro lugar, eles se ajuntavam para o pior. Veja o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O culto deles não estava centrado em Deus, nem era sensível ao próximo. Tudo girava em torno deles mesmos. Quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus, nem serviam ao próximo. Assim, ao voltarem para casa, eles voltavam em um estado pior do que chegaram na igreja. Eles cultuavam a si mesmos, eles buscavam a satisfação do próprio eu. Então Paulo os exorta: vocês estão se reunindo para piorar e não para crescerem. Leon Morris vai dizer que, em vez da comunhão ser um ato eminentemente edificante, estava tendo um efeito dilacerante. Em segundo lugar, eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio da igreja. Paulo vai dizer no versículo 18: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Havia divisões, partidos, havia cismas entre eles na igreja. Eles estavam dentro da igreja, mas não tinham uma única alma. Os ricos estavam de um lado e os pobres do outro lado. O status social das pessoas dividia, separava a igreja. Era algo odioso diante de Deus. Eles não tinham uma só alma, um só coração, um só sentimento, um só propósito. Havia ajuntamento, mas não havia comunhão. Em terceiro lugar, eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Veja o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
Paulo está combatendo veementemente o perigo de caírem num ritualismo, de praticarem aquilo sem ter movimentos no coração. Você pode assentar-se para celebrar a ceia, comer o pão e beber o vinho, e assim mesmo não ter usufruído as bênçãos da comunhão que advém da participação na mesa do Senhor. Por quê? Porque a motivação está completamente errada. Meu irmão, minha irmã, Deus está mais interessado na sinceridade do coração do que propriamente em rituais. Deus não se impressiona com rituais pomposos, Ele quer a verdade no íntimo. Ele vê, Ele sonda o nosso coração, o coração do adorador, o coração da adoradora. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória de Cristo e no seu sacrifício vicário. A cruz de Cristo e não o egoísmo humano está no centro desta celebração. Precisamos nos lembrar disso. O sangue de Cristo é o selo da nova aliança. Por meio dele, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor é uma proclamação de 4 verdades essenciais da vida cristã, da fé cristã. Não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Cristo. 4 pontos que Paulo ensinou sobre a igreja da mesa do Senhor. Devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro e olhar ao redor. E nesta noite eu quero falar sobre um desses movimentos do nosso olhar. Quando nos reunimos, em primeiro lugar, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, em primeiro lugar, devemos olhar para trás. Há de se ter um olhar para trás. Quando você participa da ceia do Senhor, você deve primeiro olhar para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Veja o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão e o partiu, Ele disse: este pão é o meu corpo que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Ô meu irmão, ô minha irmã, Jesus está ordenando que a igreja deve se lembrar, não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar por que Cristo morreu. Devemos nos lembrar por que Cristo morreu, como Cristo morreu e por quem Cristo morreu. Isto é fundamental no ato de participação da ceia do Senhor. A centralidade está na morte de Cristo. E por que Cristo morreu? Como Cristo morreu e por quem Ele morreu? Cristo é o centro, é a centralidade da ceia, e não o meu coração, e não a minha necessidade. Em segundo lugar, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, devemos olhar para frente. Quando participa da ceia, você olha, não só olha atrás, mas também você olha para frente. Paulo vai dizer no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Que coisa extraordinária. O primeiro olhar nos capta lá no passado, mas o segundo nos aponta para frente. Por quê? Porque a primeira vinda
aponta para a sua segunda vinda. A Eucaristia aponta para a parousia. Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. Quando Jesus, na última ceia, no último instante em que ele estava com seus discípulos reunidos, ele levantou-se, tomou o pão, tomou o cálice, disse que é a nova aliança no seu sangue. Ele vai dizer: eu bebo com vocês a última ceia, até que o beberei novo na eternidade, no reino de meu Pai. Ele, quando institui a ceia, ele já se aponta para o futuro glorioso. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão num mundo onde o mal tem feito tantos estragos. É a nossa expectativa, é o nosso olhar. Na ceia do Senhor nós reafirmamos a nossa esperança na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Nós não olhamos para o mundo, nós olhamos para o Cristo da nossa fé, olhando o futuro que é glorioso, quando nós participamos da mesa do Senhor. É uma esperança, é um sinal, é uma marca de que Ele voltará. Willie MacDonald vai dizer que a ceia do Senhor é o elo entre suas duas vindas, o monumento de uma, a garantia da outra. E em terceiro lugar, meu irmão, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, devemos olhar para dentro. O primeiro olhar é para o passado, é para a morte de Cristo. O segundo olhar é para a frente, é para o futuro glorioso que nos está proposto. Mas o terceiro olhar é para dentro. É para dentro. Quando você celebra a ceia, não somente olha para trás e para frente, mas também olha para dentro. Olha o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não olha para o seu irmão, você não é juiz do seu irmão. Em vez de examinar e julgar a vida alheia, volte o seu olhar, volte as suas baterias para dentro de você e examine-se corajosamente, verdadeiramente, e julgue-se a si mesmo. Ô meu irmão, na ceia do Senhor, o nosso olhar deve ser de investigação do nosso coração, da nossa mente, diante de Deus. Esse é um movimento fundamental na mesa do Senhor. Eu não posso olhar para o outro sem olhar para mim. Eu preciso olhar para a morte de Cristo. Eu preciso olhar para o futuro glorioso. Antes de olhar para o outro, eu preciso olhar para mim. Como eu estou diante do Cristo que morreu e do Cristo que voltará? Veja que é importante observar o que Paulo diz. Examine-se o homem a si mesmo e coma. Olha lá. E coma. E assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não diz: examine-se o homem e deixe de comer. Não. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia do Senhor. Esta é uma grande verdade bíblica. Esta é uma grande expressão de graça. Deus lida conosco, ainda que pecadores, e justamente porque somos pecadores, é que Ele lida conosco. E a ceia do Senhor foi instituída para homens e mulheres pecadoras, quanto eu e você. Todavia, a dignidade na Santa Ceia é neste reconhecimento desta condição de vileza que nós vivemos. Nunca, jamais devemos abandonar a mesa do Senhor por conta de pecados. Pelo contrário, nós devemos fugir do pecado, porque a mesa do Senhor nos está proposta. A mesa do Senhor nos está proposta, porque na mesa do Senhor, Cristo é a centralidade da mesa. A ceia do Senhor é um instrumento de restauração.
A ceia do Senhor é um momento em que devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos-nos e nos voltarmos para o Senhor, e não para fugirmos do Senhor. Na ceia devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A ordem da Bíblia é: examine-se e coma. Tenha certeza, Deus vai te perdoar. Eu quero dizer para você que o arrependimento é uma das marcas distintivas do cristão. O arrependimento é uma das marcas mais evidentes da vida cristã. E se o arrependimento for sincero, ele nos faz uma promessa. Eu quero ler com você a primeira carta de João, me permita ler, 1 João, capítulo 1, os versículos de 5 a 10, veja o que o apóstolo João nos fala acerca do perdão. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É porque a mesa do Senhor nos está proposta que nós precisamos considerar o que esta bela palavra do apóstolo João nos traz nesta noite. E em quarto e último lugar, o nosso movimento de olhar. Primeiro olhar, nós olhamos para a morte de Cristo. O segundo olhar, nós olhamos para a vinda de Cristo. O terceiro olhar, nós olhamos para dentro de nós. E o quarto olhar, nós devemos olhar ao redor. Olharmos ao redor. Quando você participa da ceia, você olha para trás, você olha para frente, você olha para dentro e também você olha ao redor. Veja os versículos 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo está orientando os crentes para que esperem uns pelos outros para uma comunhão verdadeira na festa do amor. Eu tive um professor de igreja, eclesiologia, e uma vez ele formulou uma pergunta em sala que me capturou o pensamento e registrou a minha memória. Ele perguntou assim para nós, Adil: qual é o ritmo da igreja? Qual é o ritmo da igreja? O ritmo da igreja é do ritmo do pastor? É o ritmo do conselho? É o ritmo da SAF? É o ritmo da mocidade? É o ritmo das crianças? Qual é o ritmo da igreja? Como a igreja deve avançar? E nós respondemos um bocado de coisa. E ele vai dizer para nós: não, o ritmo da igreja é o ritmo do mais lento, que anda mais devagar. Nós precisamos aprender isto. Jesus teve muita paciência conosco. Jesus tem muita compaixão e muita misericórdia conosco. Jesus teve compaixão dos seus discípulos e ele caminhou, inclusive,
muito mais com Pedro, que era muito afoito. Na igreja de Corinto era costume os crentes trazerem suas iguarias de casa e comerem fartamente, sem esperar uns pelos outros. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. Quando nós nos reunimos para a ceia, nós devemos olhar ao nosso entorno, olharmos para os nossos irmãos, olharmos para as nossas irmãs. Nunca podemos ter uma relação vertical na mesa do Senhor. Nós devemos olhar sempre para o irmão, a irmã que está conosco. Nós devemos sempre considerar os irmãos e as irmãs que caminham conosco. Tem alguém faltando na igreja? Tem alguém que hoje não está participando da mesa do Senhor? Tem alguém que está doente? Tem alguém que está precisando de uma oração? Tem alguém que está precisando da minha ajuda? O que eu posso fazer pelo irmão, pela irmã que não está envolvido conosco neste tempo de mesa do Senhor? Esta pergunta cabe-nos quando nós participamos da mesa do Senhor. Quando sabemos que alguém enfermo, que alguém doente, que alguém carência, que alguém desprovido, como eu posso tomar parte da mesa do Senhor sem considerar aqueles que conosco caminham? Por isso que é prática pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil, os pastores levarem Santa Ceia na casa dos enfermos, na casa dos doentes, na casa daqueles que estão privados de estarem na mesa do Senhor, porque a mesa é comunitária, a igreja é para todo o povo de Deus, a igreja é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando eles não estão, nós precisamos fazer essa pergunta, questionarmos-nos como vamos poder atender melhor a esses irmãos, porque a ceia é um momento de comunhão. Somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a Santa Ceia. Devemos procurar o Senhor, mas também procurar os nossos irmãos. Devemos encontrarmos-nos com o Senhor e também com os nossos irmãos. Na ceia do Senhor, o céu e a terra se tocam, porque Cristo espiritualmente se faz presente na ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu convido você a preparar-se em oração para participarmos da mesa do Senhor, enquanto ouvimos uma vez mais o nosso coral.